arriscar. Bom dia, pessoal. Vamos lá para nossa live. Por enquanto semanal, porque a vida tá corrida. E esse final de semana foi pancadaria, hein? Sexta a gente tava no Rio, sábado a gente tava aqui em São Paulo, na data. E, aliás, distribuímos 400 bonés autografados, que eu autografei na hora pra galera. Foi uma palestra minha, uma oficina. Então foi um evento bem repleto. E ontem eu estava em BH, no evento para médicos do Bruno Motti. Bem corrido, hein? Vamos lá. Recebi uma série de mensagens que o pessoal gostou do meu óculos amarelinho. Grande, doutora Vanessa, fico feliz. Que bom que você gostou da palestra de BH. Então, espero que os que tenham estado comigo esse final de semana tenham gostado das palestras, tenham gostado dos temas, tenham gostado da abordagem. Deixa um comentário, por favor, né? Porque eu até fiz um post para vocês. O presencial é imbatível e o presencial é imbatível, né, meu? É outra energia ter as coisas assim presencial. Recebi várias mensagens no meu óculos. Eu ganhei aquele óculos amarelinho do meu mestre de jiu-jitsu, Bruno Gobato. Ele me deu de presente de aniversário. Vocês ficaram curiosos da marca? A marca é APX. Peraí, deixa eu pegar pra vocês. Jesus. Cara, tem uma página de pergunta aqui só desse óculos. Então é um óculos que você tem lentes amarelas, lentes vermelhas, com o objetivo de filtrar a luz e diminuir o estresse. É isso aqui, ó. A Clara viu o post, minha filha mais nova. Ela falou: ai, papai, você tá bonito, tá igual o Tony Stark, o Homem de Ferro. Ela falou Homem de Ferro. Mas é esse aqui, ó. APX. O que mais aqui? Gabriel Rove, que é coach da Porsche Cup, piloto. Ele tá, cadê as tretinhas do time trial do automobilista? Não dá pra ter tretinha com você, né, Gabriel? Geralmente é você, o Tavares, o Yuri. A gente tá fazendo tempo bom, tá marcando nosso recorde. E aí chega vocês três, principalmente, vai lá e bate todo mundo, né? E o Gaetano. Esse final de semana foi legal, o anterior, porque eu fui na etapa da Stock Car do Velocitar. Aí eu pilotei um Stock Car. Aí eu levei o Felipe Fraga pra dar uma volta. Foi engraçado, tá? O post tá aí. Mas vamos lá. Vamos responder as perguntas de vocês o máximo que puder. É bastante pergunta, né? Então vamos tentar fazendo num bate-bola daquilo que é possível, né? Gui da osteopata. Por que tanta confusão em cima do uso da testosterona? Também não sei. Né? Não tem confusão, por exemplo, para uso de empagliflozina. Não tem confusão para uso de
Ah, caramba. De tiroidiano, de Puran, né? Mas tem confusão para o uso da testosterona. O meu palpite é que ah, é o mesmo problema do uso do análogo de LP1, né? Quando você tem uma mudança física a partir de uma determinada medicação, isso gera um julgamento. Quando você tem esse julgamento, na verdade, o que você tem que entender é que quem está julgando não está falando da pessoa que está usando, está falando de si, né? É um tema que eu ainda quero palestrar para vocês. Mas eu acho que é isso, Gui. A gente, como médico, a gente tem o papel de alertar para as coisas que elas possivelmente podem dar errado, né? Porque nem tudo é festa. E realmente, ultimamente, a galera tem feito abuso do uso de hormônio. Isso é objetivo, isso é claro, né? Se você não está tomando com orientação do médico, se você não está seguindo o que é a programação, se os seus níveis de testosterona estão mais altos que o normal, isso é abuso. E assim, se o uso ele é aleatório, ou seja, você não tem uma programação, você decide, hoje eu vou tomar, hoje não. E se você não consegue parar de usar, isso configura em adição. Então, não é que você vicia pela sensação da testosterona, é que o teu comportamento é um comportamento de um adito, né? Igual alguém tem adição, droga adição, álcool, entorpecente. Lele Sandman. Por que você está usando óculos com lente laranja? Lente amarela tem com lente vermelha também. Por que, meu? Tem aí indícios de que eles poderiam diminuir o nível de estresse. Então, estamos fazendo teste, né? Vai que funciona. Abinabad, que horas em BH? Ô, Abinabad, foi uma correria, BH. Eu praticamente cheguei no aeroporto de Cofins, fui direto para a palestra, dei minha palestra e literalmente saí do palco para direto para o aeroporto. Lana Castro, cadê você? As perguntas são compostas. Sonho todas as noites e acabo acordando várias vezes. Acordo com sensação de cansaço, como se estivesse dentro do sonho, e acordo com o corpo todo dolorido. Por quê? Não é por causa do sonho, né, Luana? É porque provavelmente tá faltando sono profundo aí, né? Sono REM, que é esse que você nota, que é o sono mental, ele vai te dar os sonhos. O sono profundo é um sono que normalmente você não tem sonho, né? Mas ele é o sono físico. O sono REM é obrigatório, o corpo te entrega. O sono profundo, não. E essa que é a parte difícil. Quando ele não te entrega o sono profundo, a sensação é que seu corpo não descansou, é exatamente isso que está falando. Acorda com o corpo todo dolorido. Tá? Então precisa melhorar a tua qualidade de sono. Ana Kátia, hernia inguinal 1,4 centímetros, mulher, 65 anos, atleta, aberta ou videolaparoscopia? Olha, Ana, depende do tipo de técnica que vai ser usada, tá? Se você é atleta, tem aquela indicação de usar tela, que ela aumenta a rigidez da reconstrução. Mas eu tenho visto os resultados de pós-operatório do uso da tela, e para quem é atleta eu não tenho gostado, tá? Porque o músculo que a tela fica por baixo, ele atrofia. E atrofia bastante. Pelo menos nos casos que eu vi. Pode não ser uma constante. E a aberta, o que você tem que fazer é respeitar muito bem o período de recuperação, porque a aberta, ela é... o que é feito é uma sutura, né? Agora, o que é impreterível é você fazer fisioterapia, tá? Porque ajuda muito na recuperação do pós-cirúrgico, né? E vai te dar uma qualidade dessa cirurgia melhor. Diogo Moreira, Durateston para tratar dores nas articulações. Tem nada a ver, Diogo. Como otimizar a recuperação de treino aos 53 anos, Zu? Zu, você tem que ir num médico, num nutricionista e num treinador. A tua pergunta é a mesma coisa que falar como viver até os 100 anos de idade, né? A gente precisa ver o que está errado com você, porque você também precisa ver se é isso que está errado, né? Então você está supondo que tem uma dificuldade de recuperação.
Então, a gente tem que ver paciente a paciente, né? Recomendações gerais é não treinar mais do que você aguenta e se alimentar naquilo que você precisa, né? E claro, saber se tua função orgânica está toda normal. Se a tireoide estiver bagunçada, se teus hormônios estiverem bagunçados, a recuperação também vai pro chinelo. Já falou sobre a vacina do Covid? O que mais precisa falar? Só acompanhar aí. Cíntia, gostou dos óculos. Luiz gostou do óculos. Humberto Lacerda, treinando 2 horas forte, variáveis de um músculo dia, 7 meses sem progresso. Overtraining? Pode ser um overreaching disfuncional, né, Humberto? Pode ser que o esquema de treino que você escolheu ele não esteja adequado com o tipo de estímulo que você precisa. Eu acho que essa é a primeira coisa. Então, o diagnóstico de overtraining é muito mais difícil do que parece, né? Você pode até pensar em overtraining numa situação onde você não estiver se alimentando direito para fazer o que você está fazendo. Aí a gente pode falar em overtraining, né? Se bem que seria mais um REDS, né? Mas sim, se você tiver um corte brusco de caloria na sua alimentação, você tende a ter um overtraining. Magra Adriana, doutor, sobre lipedema, quais pontos mais importantes focar? Controle glicêmico e controle hormonal, as duas coisas. Fala sobre o Anthony Fauci e a pandemia. Não. Essa lente amarela tem algum benefício ocular ou estética? Então, a priori, ela ajuda você diminuir o estresse, porque teoricamente filtra a luz azul, porque teoricamente isso diminui o estímulo adrenal. Cara, eu tô tentando não olhar nada para não criar nenhum viés e testar a lente, tanto a amarela quanto a vermelha no dia a dia e ver o que acontece, né? Quando tiver 100% aí eu falo para vocês. Alexa descobriu que tá com uma hernia umbilical. Posso continuar os treinos normais de musculação? Pode e deve, né, Alexa? A questão é, você vai ter que ficar mais preocupado com o seu core. Então você vai ter que treinar mais core, musculatura central do organismo. Tiago... Alexa, desligar. Meu Deus, enxerida. Tiago Yuris, o uso de peptídeos, reta tortida, mesmo com acompanhamento dando resultado, pode dar ruim. Tiago, você está fazendo acompanhamento médico? É esquisito, porque médico não costuma recomendar medicações que não estão aprovadas, né? Então é muito estranho isso. Eu não faço teste com paciente meu, sinceramente. Eu sei que eu tenho muito paciente que quer testar uma coisa diferente, mas... Gente, não é que nem carro, né? Você testa lá uma roda diferente, coloca uma roda maior no seu carro, puto, começa a raspar, você troca, põe a roda que tava e tudo certo. Se você usar uma droga e não é um problema, e quando eu digo problema, pode ter muito problema, se esse paciente for parar no hospital, e aí, o que você faz? Então eu acho que tem um limite, assim, da gente testar as coisas na gente, né? Você não tá simplesmente trocando um anti-inflamatório. Você está usando uma medicação que supostamente ela tem que ter um efeito potente, né? Porque por que você vai se arriscar a usar um peptídeo? Segundo, tem uma promessa gigante, né? Então sempre tem uma promessa gigante. E terceiro, tem um custo alto. Que outra situação você faria isso? Né? E ainda numa medicação que não é aprovada, que não tem certificação por órgão regulatório. Eu não sei, para mim não é uma coisa sensata, né? E assim, posso te falar a verdade, cara? Se o sujeito não emagreceu usando tirzepatida, né, não vai ser retatrutida que vai emagrecer ele.
Se o sujeito não emagreceu, fazendo dieta, se esforçando para fazer as coisas, se ele não ganhou massa muscular, treinando, fazendo ajuste na alimentação, né? Se ele está com pressa e quer ganhar rápido, não vai ser peptídeo que vai trazer isso. Não vai. Quem está ganhando independente disso. Agora, eu não faço teste, cara. De jeito nenhum. Porque sai caro. Sai bem caro. Fala, Paulo Henrique, eu já vejo os superchats aí. Toma glifagem à noite, saí do pré-diabetes, médico passou caneta. Medo do custo, e aí? Já saí do sedentarismo? Bom, se você vai no médico, supostamente você tem que confiar nele, né? Você escolhe um médico, você confia nele. Então, se ele está falando para ir para um análogo de GLP-1, né? Eu acredito que ele esteja fazendo isso embasado naquilo que é o acompanhamento da sua condição clínica, tá? Medo do custo? Realmente, são medicações caras, né? Agora, se você faz dieta certa, se você faz atividade física, pode ser que valha muito a pena, né? Porque realmente tem um impacto muito grande no que são indicadores de saúde, diminuindo a inflamação, então é interessante. Wellington Souza, peptídeo semorrelin, muito usado aqui nos Estados Unidos. Cara, semorrelin é a coisa mais velha que tem. Você tá falando pra mim? Cara, comprei um carro Sport irado. Qual é? Gol GTI 1993. Você morreu em uma bosta, cara. Para de usar essa merda. Você morreu ali um liberador de GH que aumenta seu IGF-1 no talo. Tá cheio de gordinhos usando você morrer ali, ficando mais gordinho. Porque ele aumenta a fome, dá dor de cabeça, dá diarreia. Pra mim, a pessoa chega pra mim falando que usa semorrelinha, eu já chego que ela não tem juízo. E quem prescreveu não sabe muita coisa da área que está se metendo. Fizerbolo, estou 6 meses sem treinar porque não consigo. O que posso fazer para melhorar essa condição? Organizar sua vida, porque muitas vezes o que faz você não ir treinar é falta de organização. Foi incrível te conhecer na Adapta, artrose no joelho, físio 3 vezes por semana, 6 meses e dor forte. Então, às vezes precisa mais do que físio, né? Precisa falar com o seu médico para justamente falar para ele que essa dor tá forte, porque uma das coisas que a gente tem feito para artrose são aquelas infiltrações intraarticulares e tem dado ótimos resultados. Ruptura total do tendão distal do bíceps, só cirurgia. Só a cirurgia. Não tem outra forma, Alan. E tem que operar razoavelmente rápido, porque o bíceps ele encurta e depois, pra gente conseguir colocar no lugar, vai ter que tirar enxerto da tua ou enxerto da tua coxa, né? Ou então vai ter que pedir enxerto de banco de tecido. A cirurgia fica mais cara, normalmente o convênio não cobre o enxerto. Cada enxerto, quando você pega de banco de tecido, custa de 6 a 8 mil reais. Normalmente a gente precisa de 2, então pensa uma coisa que aumenta o custo da cirurgia em 16 a 20 mil reais. Acho um médico bom que faz isso, né? É uma das cirurgias que Zé Carlos Garcia e eu mais fazemos, é essa lesão de peitoral, manguito. Mas pega um médico de confiança, né, e faz essa cirurgia. Não existe não fazer. O Diogo Fernandes emagreceu 62 quilos e não quer fazer cirurgia de remoção de pele. Para resolver a pele, se você perdeu 62 quilos, provavelmente é só com cirurgia, viu, Diogo? Principalmente se você perdeu rápido. Michel Soares. Sem tireoide, uso do T4 mais T3. Exames bons, dieta fracionada, treino 5 vezes, vitamina para deodinase, T3R70, peso não baixo. Então, Michel, talvez
tem ajustes finos aí que precisam ser feitos, né? O problema não é a tireoide, o problema é a sua rotina, né? Como é que tá o seu sono, como é que tá a sua alimentação, né? Você falou dieta fracionada, mas você está seguindo quantidade? Você sabe que teve uma época no consultório que a gente começou a estudar o que era a população masculina, porque os homens eles demoravam mais para dar resultado que as mulheres. A gente achou que tinha alguma coisa a ver com o que era o genótipo masculino, né? Então alguma coisa a ver com sexo. Realmente tinha. O homem era muito teimoso, né? E a gente descobriu como. Porque a gente começou a avaliar os prontuários e falar com os pacientes, e em geral o homem demorava 6 meses mais do que a mulher para conseguir ter um resultado legal na dieta. E no prontuário o que estava anotado? Paciente não pesa alimento. Então quer dizer, você atendia o paciente, você entregava a dieta para ele com os pesos dos alimentos, ele simplesmente não pesava. E aí ele falava a coisa mais ridícula do mundo, que é, não, eu ponho no olho. Cara, já pensou, você trabalha pra caramba e o cara que vai te pagar, ele te paga... Ah, eu não sei quanto vai te pagar, vou te pagar no olho. É tão ridículo quanto, né? Se você tem uma orientação expressa e objetiva, quanto você precisa comer, isso quer dizer que você está fazendo controle calórico a partir disso. Então o que dava errado era isso. A primeira pergunta que eu te faria é, está pesando sua alimentação? Ela foi prescrita de uma forma precisa? E você está seguindo ela de uma forma precisa? Cãibra em maratona, a priori, falta de glicose. Você é o Batman? Não, sou o Coringa. Faço entregas na Amazon e ando 5 a 6 milhas por dia. Devo treinar pernas mesmo cansado? Deve, né? Você deve inclusive treinar perna para você se cansar menos, né? 5 a 6 milhas por dia é o equivalente a, em quilômetros, 9 quilômetros por dia. Cara, não é tanto assim, tá? Não é tanto assim. Qual a sua opinião sobre reforço da vacina para o sarampo? Olha, como qualquer vacina que é bem estabelecida, que teve anos de estudo, eu acho que você deve se vacinar, né? Mas que você teve anos de estudo, né? Agora, hoje esse negócio de vacina tá tão complicado que eu não tomaria sem falar com um infectologista. Alô, seu Francisco Cardoso. Tem uma bursite, uma lesão leve, sem fissura no tendão. O que devo fazer? Não sei, Nina. Aí eu preciso te consultar, né, coração? Fiz exames pós-esterectomia, estradiol de 542, ferritina de 6,2, investigando fibromialgia. Uma coisa não tem relação com a outra, né? O estradiol de 542 é super alto, uma ferritina de 6,2 é super baixo, né? E a fibromialgia não conecta com nenhuma dessas coisas aí. Acho que precisa de alguém que possa tratar essas coisas de uma forma separada, porém, aquilo que são, em algum momento, sintomas de um ou de outro podem se conectar. Tratar essa conexão. Sandra, qual suplemento posso tomar para ajudar a eliminar a gordura no fígado? Não é suplemento, Sandra. A única coisa que faz isso eficientemente é o análogo de GLP-1. O resto, assim, secundariamente, seria secundária a melhora da sua massa muscular. Toda vez que a gente melhora a massa muscular, a gente remove mais gordura do fígado, né? Mais gordura visceral. O que o Paulo Musi falaria para aquele Paulo Musi lá atrás quando começou a fazer medicina? Absolutamente nada, né? Se não fosse ele, eu não estava aqui. Maurício, posso tomar energético no pós-treino em jejum? Poder pode, mas por que você faria isso? Rodrigo Rodello. Rompimento de menisco anterior e posterior. Resolve com fortalecimento? De jeito nenhum. Qual a sua opinião da UEFA boicotar a FIFA? Nenhuma. É o tipo de briga que a gente só observa, porque aquilo que compõe essas brigas está muito além do nosso entendimento, né? Algum conselho para adicionar aos treinos e alimentação?
Estive no evento e tirei foto. Ai, que bom. Tem um conselho. Siga, né? Normalmente, quem fica procurando muita coisa em relação à alimentação e ao treino, porque fala que não está funcionando, é porque não está seguindo direito. Tem semana que treina 2 dias, tem semana que treina 5. Tá mais animado? Treina 6. Ah, choveu. Treina 2. É aquela dieta que acontece até às 6 da tarde, depois das 6 não acontece, ou aquela dieta que acontece de segunda-feira de manhã até sexta-feira de manhã, aí chega sexta-feira, final de semana, eu me dou o direito, eu me permito, aí você perde tudo que você fez em 5 dias em 2. Então, o que você acha de azul de metileno? Azul de metileno é ótimo para marcar tecido, né? Você vai fazer um corte, você usa a caneta de azul de metileno, né? A caneta de Codman que a gente usa para marcar tecido é de azul de metileno. Era bom para dar trote na faculdade. A gente punha azul de metileno, pintava os calunos de azul de metileno, demorava 1 ano para sair. Para isso que serve azul de metileno. Resposta à minha foto, eu quero estar no story do CR7. Nossa, não sei como responder isso. Cássio Augusto, comprei seu livro de hipertrofia no site da Exubra. Boa, me manda por direct. Faço engenharia, pode me dar dicas de relação aos estudos? Estudo bom acontece primeiro com organização, né? Cria um horário para você estudar e assuma esse horário como se fosse um compromisso. O estudo começa com organização, não começa com vontade, não começa com organização. Aquele horário é teu horário de estudo. Do mesmo jeito que você fixa o horário para aula, o problema é que às vezes eu falo isso e a pessoa às vezes não vai nem para aula. Cabula a aula. Então, primeiro, organização. Primeiro, agenda. Tal hora, estudo. E aí você vai refinando. No seu horário de estudo, primeiro você coloca a revisão do dia, estudo da matéria dos dias seguintes, preparo para as aulas seguintes, sempre assim. Kailane, posso tomar creatina o ano inteiro? Pode tomar a vida inteira. Recuperação muscular após o treino. Existe consenso de qual é a melhor forma de realizá-la? Então, doutor Edu Chaves, não existe porque existem várias questões que têm que ser avaliadas, né? Então, você não tem só a parte de suplementação. Você tem suplementação, alimentação, você tem... Tchau, filha. Tá. Te amo. Então, não existe consenso porque não existe só uma coisa para você fazer, né? Bebo uísque misturado com energético e creatina na hora do treino. Você acha que funciona? Funciona pra você ficar bêbado, né? É uma forma bem inusitada de você treinar, né? Não funciona para você treinar, mas com certeza você sai feliz, né? Qual o melhor exercício para desenvolver peito de acordo com estudos científicos? Não existe isso. Não existe isso porque, na verdade, essa é a parte mais difícil do trabalho do treinador, né? É fazer o ajuste mecânico do movimento do aluno. Então, dá para você ter um exercício que teoricamente é fraco funcionando absolutamente bem. Você pode ter um exercício que é muito bom, mas que não funciona, que está sendo feito errado, né? Ludovico, você tem pacientes, em especial mulheres, que você acompanha desde o M0? Cara, não entendi essa abreviação. M0 para REC-MUSC. Não deu, desculpa. Residência de ortopedia é tão pesada quanto dizem? Não. A questão de ser pesado ou não é o que te motiva a estar numa coisa. Tem gente que não aguenta não tolera uma frustração. Aí qualquer coisa na vida fica pesada, né? Mas a residência de ortopedia, eu diria que ela tem uma escala de horários que é muito repleta. Você não tem tempo livre. Aliás, falta tempo, né? Na minha época começava às 4:30 da manhã,
né? O bloco de pronto-socorro era bem puxado, que começava às 4h30 da manhã, terminava 11 horas da noite, né? Dicas para baixar o colesterol sem medicação. Depende, né? Se você tiver uma hipercolesterolemia familiar, isso não vai acontecer. O que você diz sobre Monjaro? Devemos tomar para emagrecer? Não, você deve ir ao médico, né? E aí você vê o que você... se existe alguma necessidade de complementação da dieta que sua nutricionista passou. Tem esquizofrenia. Será que algum dia não vou precisar do remédio? Acho difícil, Tigão. Não interrompa sua medicação, tá? Sempre vá no seu psiquiatra. Comer carbo à noite aumenta a chance de engordar? Não, não aumenta. Às vezes você tirar carbo da noite piora a tua condição metabólica e te ajuda a engordar. O que fazer para acabar com a vontade de comer doce? Tem alguma fruta que ajuda nisso? Na verdade, o que a gente faz é distribuir sabores adocicados ao longo do dia, né? Então, colocar uma fruta no café da manhã, colocar uma fruta de sobremesa depois do almoço, inclusive até depois do jantar, né? E claro, fazer uma avaliação da sua função metabólica, porque pode ser que tua resistência à insulina esteja alta. Lucas Marques, quando volta às lives? Hoje, literalmente hoje. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada no YouTube. Fazer os superchats. Nossa senhora, quantos superchats. Supino, agachamento e terra. Esse mesmo treino por um ano para quem está começando. Qual a sua opinião? Acho ruim, né? Porque você tem... Primeiro que está faltando alguma ativação de dorsal aí, né? Ah, mas o terra você usa dorsal. Não, você usa dorsal em isometria, né? É fraco. Agora, se você quer participar de campeonato de levantamento, weightlifting, aí esse é o caminho. Mas eu te aconselharia a ter um treinador, não te aconselho a fazer essa coisa... Não te aconselho a fazer isso daí da sua cabeça, tá? Fabiano Luft, pode falar sobre sua suplementação? Final de semana eu falei com um amigo sobre reposição, uso de testosterona, falei que você não usa, ele acredita que não tem como ficar do seu tamanho sem usar. Não, eu não falo sobre a minha suplementação, Fabiano, porque aquilo que funciona para mim não tem utilidade para outra pessoa, tem utilidade só para mim. E tem um peso muito grande falar o que eu faço, porque no dia seguinte vai ter gente fazendo. E o que faz com que eu seja quem eu sou não é o que eu tomo, é o que eu faço, né? Eu fazer 1 hora de aeróbio de manhã, é eu ter uma rotina de treino com um treinador, é eu ter um controle da minha alimentação, né? E eu acho esquisito que as pessoas não tenham notado isso, porque quando você vai ver, por exemplo, quando você vai ver o Instagram, por exemplo, no fisiculturista, ele posta o quê? Treino e dieta, que é o que ele faz todo dia, né? E, de verdade, tem muito atleta de fisiculturismo que tem um físico sensacional e o que ele toma é tudo chutado, é tudo da cabeça dele, né? E se ele tomasse uma droga em vez da outra não faria diferença nenhuma, e se ele tomasse menos, talvez fizesse uma diferença positiva para a saúde dele. Mas o que faz com que ele seja o que ele é justamente a rotina dele, né? A gente tem que pegar o exemplo do Chris Bumstead, por exemplo, né? Ele não discute sobre droga. Por quê? Porque se droga fizesse o campeão do Mr. Olímpia, tinha um monte de cara que tá na academia maromba aí que seria Mr. Olímpia porque toma um caminhão de esteroide. E eu acho que
vale a reflexão, porque se essa pessoa está tomando um caminhão de esteroide e não está com o físico do jeito que queria, não está com o físico bom, então o errado, provavelmente, né, aquilo que ela está confiando, não é o que está trazendo esse efeito. Aí você fala, tá tomando esteroide falsificado. Pode ser também. Lógico que pode ser. Mas as pessoas, elas tendem a querer manter o que são, aquilo que elas acreditam que é a saída rápida, né, ou o resultado rápido, independente da condição. E isso é um surto psicótico, né? Você está vendo que não está funcionando. Né? É a história do Einstein, né? Não existe loucura. O que existe é a pessoa querer fazer a mesma coisa e ter um resultado diferente. Sabe? Às vezes a pessoa está anos e anos e continua com um físico que às vezes não parece nem que ela treina. Mas está lá, testosterona de 5.000. Então precisa de muita reflexão para você, e coragem, né? Para você olhar para você e falar, cara, o que eu tô fazendo errado? Provavelmente você não está fazendo aquilo que precisa ser feito para o teu físico melhorar. Ah, mas eu sou fã do fulano e o fulano toma isso. Mas ele só toma isso? Eu acho que primeiro, né? Ah, eu queria ter o cabelo do Brad Pitt, eu uso o shampoo que ele usa, mas não está dando certo, vou usar o dobro. Não, cara, primeiro tem um fator genético. Você não nasceu igual o Brad Pitt e você não é o Brad Pitt. Segundo lugar, e o resto, né? O que ele come? Porque a taxa proteica interfere na qualidade do seu cabelo, né? Até na pigmentação do seu cabelo. Lembra que em extremo você tem uma doença chamada kwashiorkor, que é uma restrição de caloria gigantesca, que a criança, por mais que tenha cabelo preto, né, comum em criança, por mais que ela tenha cabelo preto, o cabelo ele vai escurecendo. Aliás, o cabelo vai clareando. Aí fica aquela criança meio loirinha, né? Então, proteína interfere no seu cabelo. É importante que, sabe... E eu acho engraçado que as pessoas que escutam isso, elas ficam com raiva, elas falam que as pessoas que têm essa opinião muito objetiva sobre esteroide anabolizante, elas são hipócritas, porque elas usam. E quando começa com muito mimimi, assim, né, pra mim é um comportamento agressivo passivo, sabe? É muita coisinha. A pessoa começa a já se vitimizar, ela já começa, ai, por quê? A pessoa que faz isso tem aquilo e eu não tenho, cara, não é. A única coisa que falta é fazer uma organização madura porque você precisa, né? E organização madura é você, em vez de ficar repreendendo outros na rede social, é você fazer a sua é você olhar para você mesmo e ver o que você está fazendo errado e botar no caminho certo. Doutor André Lopes, bom dia. André, não está funcionando o link do nosso livro, meu caro. Help. Paulo Musi, bursite pré-patelar no joelho esquerdo, como não sair prejudicado dos treinos de perna? Então, se você está com uma bursite pré-patelar, você tem que tratar isso daí, né? Muito provavelmente, essas duas sentadas funcionariam. Assim, muito provavelmente, quando você tem uma bursite, ela é uma doença mecânica que muitas vezes ela é causada por ou gestual esportivo inadequado ou uma sobrecarga inadequada, tá? Então, muito provavelmente, o Anderson, né, é alguma coisa do seu treino que não está adequado e que te deixou com essa bursite pré-patelar. O bom senso seria você procurar um ortopedista, né? Ele provavelmente vai te passar uma fisioterapia. E aí o pulo do gato é você pedir para o fisioterapeuta, né, deixar isso bem claro, que você vai voltar a treinar. Né? Então precisa fazer adequação
para o treino. E de preferência, juntar o seu fisioterapeuta com quem te prescreve o treino para que essa transição doença-saúde ela aconteça de uma forma coerente para você não ter mais esse problema. Né? Mas claro, você fala, mas isso são condições ideais. Mas saúde, quando ela é ofendida, ela só volta quando você tem condições ideais, infelizmente. Né? Uma coisa mais complicada. Muzi, 38 anos, 1,80 m de testo, tomando Puran e Lipless. Uro prescreveu clomifeno 50mg. Comprei uma bike com essa manhã. Musculação daqui uns 2 meses. Estou no caminho. Tá, Gabriel. Procurou um médico, foi se tratar. Né? Eu dei uma aula nesse final de semana justamente sobre hipogonadismo e fertilidade no Extintos Sem Fronteiras lá no Rio de Janeiro. Essa é uma forma inicial de tentar tratar, né, o hipogonadismo. Eu suponho que ele deve ter investigado, né, porque você está com só 180 nanogramas por decilitro de testosterona. Mas por que musculação daqui uns 2 meses? Por que não agora? Né? Acho que essa é a pergunta mais relevante. Gabriel, comprei minha bike de spinning, previsto para chegar amanhã. Vou começar meu projeto BNTC. Boa, se eu for fazer live, me avisa que eu assisto. Caterine e Vulcanes, podemos fazer cardio em jejum toda manhã? Lógico que podemos, Caterine. Pergunta boba. Daniela, não tem pergunta boba. Você que escolhe o número do seu carro na Porsche Cup, fui eu que escolhi, né? Eu escolhi 911, não foi nem por causa de... Não foi nem por causa do modelo do carro, eu escolhi 911 porque é um número de emergência americano, e aí foi uma brincadeira, né? A ambulância mais rápida do planeta. Eu duvido que tenha um carro de emergência mais rápido que o meu. Porque você não pôs um 90, porque aí ia ficar muito na cara, né? Então a gente faz essas brincadeiras. 91 é um número que reconhecidamente ele é um número utilizado para emergência e também porque é o modelo do carro. Bom dia. Pode falar de treinar até a falha para uma pessoa que trabalha 10 a 12 horas? Acredito que só a noite de sono não é suficiente para o descanso. Araújo. Não é assim. O sono tem qualidade e treinar até a falha é uma coisa um pouco mais complicada, né? Você não faz o treino inteiro até a falha, você faz o final do treino até a falha, né? O último exercício de preferência. Não, Gabriel, isso daqui já respondi. Paulo Henrique, básico bem feito para quem está começando na academia. Objetivo ganhar força. Obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe sua família grandemente. Deus abençoe a sua família e todos que você ama, Paulo Henrique, grandemente. Mas mesmo assim, deixa eu ver só se para não falar besteira. Você que pensou o supino, agachamento e terra. Cara, posso te dar um conselho? Faz uma coisa para você. Se dá a chance de saber como é que é um treino bem feito, cara. Porque o trabalho do treinador não é só ele prescrever o treino. Imagina que o treino ele não é uma receita de bolo, né? E ainda assim, a receita, ela desanda. É a mesma coisa que fala para você, fazer um bolo é fácil. Põe ovo, farinha e leite que dá certo. Se você misturar aquilo de qualquer jeito e colocar no forno, vai dar errado. Por quê? Porque você tem que ver o ponto da massa, se põe fermento, se não põe fermento, mais fermento, menos fermento, biológico ou químico, se você vai colocar açúcar, se você vai colocar sucralose. O treino, a prescrição é o que é a expectativa do treinador. Mas quando ele está com você na sala, ele vai ver se você tolera aquele esforço, ele vai ver a sua execução, ele vai controlar a cadência da execução, ele vai te ensinar a fazer o exercício, às vezes você faz o exercício errado.
Então, Paulo, o que eu desejo para você, né, não é um, um politicamente correto que fala, ai, treinamento é com o professor. Não, cara, é o estilo, é o que é o trabalho de um treinador. Quando você pega um profissional de educação física e ele vai te passar o treino, não é porque ele está falando a ordem do exercício que você tem que fazer. É porque ele vai fazer todas as correções que você precisa. Sabe? É, é que nem aprender a cozinhar. Eu aprendi com a minha mãe. Como? Cozinhando com ela. E até uma coisa. Cara, Paulo, até uma coisa idiota que nem fritar ovo, velho. Não é uma coisa óbvia. O quanto de manteiga você coloca, a temperatura do calor que você põe. Você já comeu ovo queimado? É a coisa mais ruim do mundo. Fede. Então quando você fala assim. Quando o pessoal fala, os cabras não sabem nem fritar um ovo. Cara, é porque Ah, é foda falar isso. Mas é que às vezes falta até capricho pro cara fritar um ovo. Eu acho que é abrir um ovo na panela e deixar lá que vai pegar fogo e vai dar certo. Não vai. A coisa é difícil. E o problema do treino é que a gente se ilude, a gente acha que tá fazendo o treino direito e não tá. Porque o treino não é só empurrar, não é só puxar, não é abaixar e levantar. O treino é você ativar aquele músculo da forma certa. E isso é difícil. Olha o meu irmão de Salles aí. Se não tiver treinador, treine sozinho, mas com o treinador o tempo e o resultado são muito otimizados. Aí, falando, Belmiro de Salles. Belmiro, eu sei que você é meu amigo. As pessoas sabem que você é meu amigo. E você sabe que eu te considero um irmão. Então, cara, é um viés da porra, mas pra mim, você é o melhor cara do mundo nessa porra. Eu acho, é a minha opinião. E eu acho que eu posso dizer porque eu te conheço, como pessoa e como profissional. Então, tem viés? Tem. Viés da preferência? Tem, mas pra mim é. Foda-se, pra mim o Belmiro é o melhor do mundo nesse negócio. Que Schoenfeld nada. Gosto muito de Schoenfeld. Mas eu sou Tim Belmiro. O que eu posso fazer? Ué. Então as coisas são bem objetivas. Eu desejo, Paulo, que do fundo do coração você se anime, contrate um bom profissional de educação física. Não um cara que é foda em treinamento de força. E aí você tem a experiência do que é você treinar direcionado. Aí você vai entender o que eu tô falando. De cara assim, difícil. Daniela gosta, né? Daniela Aparecida gosta de tacar fogo no parquinho. Tá certo, Daniela. Falar em tacar fogo no parquinho, são 8h08. O meu treinador, Thiago Fiorenzano, ele com certeza tá assistindo essa live, com certeza. Ele tá perguntando, cadê esse lazarento? Né? Que a gente tinha que ter começado nosso treino há 8 minutos. Ei, Bel. Então eu preciso ir. Amanhã, pessoal, a gente não vai ter live, porque amanhã eu tô num evento junto com o pessoal da PRS, a Pro Racing Simuladores, né? Que é o material que eu montei o meu simulador. Então a gente vai estar no evento com eles. E eu vou estar recebendo as pessoas no stand da PRS. Sei lá, pra gente conversar, trocar uma ideia, né? Trazendo a pouca experiência de piloto de real que eu tenho pro virtual, mais para receber vocês lá. Então, deixa eu ver o nome do evento aqui. Será que tem aqui? Deixa eu ver se está na Pro Racing. Lançamento 2026. Eu já tenho. SRGT. Será que esse Race Experience... Gas Racing, não.
Não. Pô, Douglas, você não colocou aqui, velho. Isso tá de sacanagem. Ah! Pra que serve o Instagram? Justamente pra colocar as coisas que a gente vai fazer, Douglas. Cabeção. Mas amanhã de manhã eu vou estar lá. Eu vou estar lá e quem for nesse evento aí dessa parte de corrida virtual, a gente vai se encontrar, tá bom? Beijo pra vocês. A gente vai ter nossa live fechada ainda essa semana, só não vai ser amanhã. Mas eu prometo que eu coloco alguma coisinha lá da feira pra vocês verem o que tá rolando, tá bom? Beijo no coração, juízo, ótima semana, ótimo dia, ótima vida pra vocês. E continue acompanhando a gente aqui. Fiquem de olho nos stories. A gente vai conversando. E claro, não deixa de comentar aquilo que você achou que tem dúvida ainda, que falta no post quando ele tiver colocado para eu poder também tentar atender essas demandas, tá? Então comenta o post, eu queria saber sobre tal coisa, sobre o óculos, sobre o seu nariz. Faz parte, tá? Vamos falando, gente. Beijo pra vocês. Fiquem bem. Faz sentido falar, né? Juízo. Juízo, juízo. Behave. É tão difícil ter juízo na vida, né? Tão difícil. E tão necessário. Sempre tirar isso daqui, ó. Olá, pô. Você tá tentando falar comigo? Pô, me manda mensagem, tem meu telefone, porra. Como assim? Eu, hein?